Eu quero olhar um pouquinho agora para fora aqui do nosso quintal. A tensão voltou a crescer no Oriente Médio. Israel atacou novamente em duas frentes neste sábado com bombardeios o Hezbollah no sul do Líbano e também no Hamas, contra o Hamas ali na região de Gaza. A Síria também enfrenta dias turbulentos com uma invasão de Alepo por rebeldes jihadistas. E sobre esse tema a gente vai conversar agora com o professor de Relações Internacionais, Alexandre Uehara. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado por nos atender mais uma vez e por estar aqui ao vivo neste fim de semana. Gostaria de falar um pouquinho sobre essa situação envolvendo Israel e o sul do Líbano, porque a gente acompanhou há pouco um acordo de cessar-fogo. É claro que todo mundo olhava com muita desconfiança diante da tensão que paira sobre essa região há muitos anos. Mas como é que o senhor avalia novos ataques acontecerem justamente depois que o acordo já havia sido assinado? Olá, boa noite a todos. Boa noite, Evandro. De fato, havia um certo ceticismo em relação a este acordo, apesar de ter sido anunciado, inclusive, pelo presidente dos Estados Unidos, o presidente Biden, que seria aí uma garantia para que isso pudesse acontecer, mas a tensão é muito forte e do lado de Israel a gente percebeu que, desde o princípio, havia ali uma fala dizendo que, sim, iam assumir o cessar-fogo, mas que ainda preservaria o direito de defesa e que suas tropas não seriam retiradas imediatamente. Então, essas situações que a gente está vendo de ataque era mais ou menos prevista diante da situação que tem na região. Agora, professor, em relação à faixa de Gaza, porque Israel está aí, então, lutando em duas frentes, mas com situações muito graves para as populações que não fazem parte dos grupos terroristas que têm atuação ali naquele local. Inclusive, já há aí uma decisão do Tribunal Penal Internacional sobre a possibilidade de prisão de Benjamin Netanyahu caso ele deixe o país ou caso ele entre em algum outro país que tenha assinado e que faça parte desse acordo. Como é que o senhor avalia a escalada, a manutenção dessa tensão e principalmente as decisões que estão sendo tomadas por Benjamin Netanyahu, mesmo diante de avisos e até mesmo de certa preocupação da comunidade internacional? Perfeito, André. O que a gente percebe, bom, a gente poderia talvez dividir em duas fases, ou dois pontos esse meu comentário. O primeiro que, de fato, existe ali uma posição internacional, de não concordância com aquilo que tem sido feito por Israel, pelo exército israelense, particularmente na faixa de Gaza, porque a quantidade de mortos é bastante grande, a baixa é bastante significativa. Então, se lá no começo o mundo defendia que o Israel tinha o direito de defesa, e mesmo no caso do Líbano, também sabemos que aí é uma tensão já que acontece há muito tempo, e que o direito de defesa, de fato, se considera legítimo, vamos dizer, o tamanho dessa defesa que tem sido feita, das ações de defesa que têm sido feitas, isso acabou tirando a legitimidade. Esse é um ponto importante, porque hoje a gente percebe que não apenas os povos da região, mas a comunidade internacional e mesmo em declarações na ONU, a gente percebe que existe uma posição contrária a esses avanços das ações militares que têm sido feitas, o que coloca Israel agora numa posição não mais de apoio internacional à sua defesa, mas, ao contrário, sofrendo críticas mais recentemente. E, professor, o senhor acredita que o retorno de Donald Trump ao governo americano possa mudar muito esse cenário? Olha, sabemos que existe uma proximidade, sim, do presidente Donald Trump com Netanyahu e também uma influência muito forte, mas temos que ver que, neste momento, o conflito está bastante complexo. Então, alguns analistas, alguns comentaristas apontam que até mesmo essa aceleração que houve em termos de ataques, tanto na faixa de Gaza e também nas ações militares no Líbano contra o Hezbollah, teriam como objetivo fazer todo um avanço de Israel para que depois ele pudesse, de fato, atender a essa demanda que o presidente Trump tem de terminar com a guerra, terminar com os conflitos nessa região. Mas aí nesse caso, eu que sou um pouco cético de entender que a simples ascensão do presidente Trump à presidência dos Estados Unidos seria suficiente, mesmo com toda a sua influência, a sua proximidade com o primeiro-ministro Netanyahu,
isso seria suficiente para interromper imediatamente o conflito na região. E, professor, a gente fala muito desses conflitos e eu quero trazer aqui os personagens que eu mencionei no começo da nossa conversa. O Hamas na faixa de Gaza, ali no sul do Líbano, o Hezbollah, e a gente está falando agora também de rebeldes jihadistas atuando na Síria. De que maneira que esses grupos, eles expõem a dificuldade política desses locais, já que eles também acabam chegando ao poder e, por meio desse extremismo, colocando a população em cenários turbulentos e de muita tensão, que chegam, nesse caso, e escalam a ataques que provocam a morte de milhares de pessoas, mas também há uma estratégia aí de Israel de se eliminar essas lideranças numa tentativa de baixar o conflito. Mas esses grupos, eles sempre conseguem crescer novamente, né? A impressão que dá é que sempre há uma quantidade de pessoas suficiente para substituir essas lideranças que são exterminadas, para que haja a manutenção da atuação desses grupos extremistas e terroristas. Como é que o senhor avalia o crescimento e até mesmo a permanência desses grupos atuando nessas regiões, o que faria com que o conflito fosse interminável? Sim, bom, temos que lembrar que esse conflito ali na região não é de agora, né? Eu diria que é secular, ou milenar, né? Isso, para quem conhece um pouco das histórias bíblicas, entende que esses conflitos já nasceram ou vêm acontecendo há muito tempo. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, diferentemente do que se tinha, vamos dizer assim, no século XX, dos conflitos que aconteciam entre estados, esses conflitos que acontecem agora não são exatamente contra estados, né? Mesmo nesse cessar-fogo que nós estamos falando aqui sobre as ações militares de Israel e o Hezbollah não é o Estado do Líbano, não é o governo do Líbano. Então, isso complica bastante. O Hamas também não é um governo palestino, ou pelo menos não consensualmente aceito. Então, isso cria muitas dificuldades, porque o conflito não é com o Estado, você não tem um governo com o qual você possa negociar essa paz, isso dificulta bastante. E um terceiro aspecto é que, pelo fato de você ter um conflito que acaba gerando muitos rancores, muitas mágoas de parte a parte, toda vez que você tem esse tipo de conflito, você tem baixas, você tem perda de lado a lado, e, eventualmente, em determinado momento, o próprio enfraquecimento de lado a lado vai fazer com que as tensões dos conflitos diminuam, mas esses rancores, essas mágoas, elas acabam persistindo. Então, uma das coisas que temos visto é falar, poxa, agora lá na faixa de Gaza, né? Agora talvez muitos realmente adultos que faziam as ações foram mortos. Mas e como é que ficaram os sentimentos desses familiares, desses jovens, dessas crianças que tiveram seus pais, parentes mortos ali? Será que o sentimento deles será de paz no futuro, quando eles forem adultos? Ou será que na Síria, ou mesmo no Líbano, no Hezbollah, né? E do lado de Israel, a mesma coisa, né? Quer dizer, nós tivemos ali familiares. Então, a gente percebe que, na minha avaliação, o conflito, a busca de solução para uma paz pelo conflito não é o melhor caminho, porque, no final das contas, lá na frente, isso tem um grande potencial de retornar e voltar aos conflitos novamente. E, professor, só para arrematar, é justamente o fato desses grupos, né, eles não serem governos, não serem estados, não representarem esses estados, isso faz com que haja maior dificuldade da comunidade internacional em lidar com essa situação também, em trazer soluções, em trazer diálogo, em buscar uma pacificação? Porque a impressão que a gente tem é que a comunidade internacional vai lá, faz uma manifestação, faz um voto, tenta unir os países, mas no fim das contas não traz diferença nenhuma para a realidade desse povo. Esses são os dois complicadores, né? Primeiro, é a dificuldade, de fato, de você ter um compromisso por parte desses movimentos, vamos dizer assim, né, que acabam atacando, criando essas tensões. Então, é difícil você negociar diretamente, você ter, de fato, um respaldo para que isso possa ser algo duradouro. E o segundo aspecto é que também os governos, os governantes, evitam reconhecer esses líderes como um canal oficial de diálogo, porque ao fazer isso, eles estarão reconhecendo o papel ou os papéis dessas lideranças, o que os governos não querem fazer, né? Uma vez que eles consideram isso como, esses movimentos, esses líderes, como terroristas. E se fizesse essa negociação mais oficial, isso, da perspectiva desses governantes, seria como
um enfraquecimento, um reconhecimento negativo, né, para esses governos dessa negociação. Então, você veja que é muito difícil. De um lado, você tem a busca de tentar acabar com esses movimentos, com essas manifestações, porque são considerados terroristas, e com isso não se negocia com eles, mas ao não se negociar também se dificulta o encaminhamento para uma solução mais pacífica e mais duradoura. Professor, muito obrigado por conversar conosco nessa noite. Um ótimo fim de semana. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Boa noite a todos e bom final de semana. Um grande abraço.